Vamos abrir a Escritura, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo do 14, ou melhor, deixa eu ver aqui. Isso mesmo, do 14 ao 16. Diz assim a palavra de Deus, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do 14 ao 16. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Vamos orar? Senhor, obrigado por estarmos aqui, pelas orações que já fizemos, por desfrutarmos da Tua presença e da Tua graça, do Teu Evangelho e do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, nos instrui por meio dela nesses instantes aqui. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o Evangelho precisa ser o sentido da vida cristã. Sem o Evangelho não existiríamos como igreja, não seria vã a nossa estada aqui nesse local, seria vã a nossa caminhada nessa terra, não faria sentido algum. Precisamos do Evangelho e precisamos compreender que estamos diante de um Deus santo, justo, bom, e precisamos, é claro, com esse entendimento, governar as nossas palavras, a forma como falamos diante de Deus, o que falamos para as pessoas, como falamos, né? Precisamos ter cuidado com o que falamos. E você viver num ambiente de paz é muito bom, né? Um ambiente onde não tem briga, na nossa casa, no nosso lar, coisa boa, né? Quando a gente consegue viver dentro da nossa casa em paz, né? Dentro da igreja também, claro, é o local onde a gente aprende isso, né? Onde a gente aprende a moldar a nossa fala, o nosso comportamento, a nossa vida, porque compreendemos que estamos diante de um Deus santo. E por isso aprendemos a governar bem os nossos pensamentos, né? O que pensamos diante dele, o que falamos, e assim vamos crescendo na fé. Verdade que em toda igreja vai existir pessoas que querem confusão, que querem briga, que querem arrumar problema. É normal, né? No meio de pecadores vai surgir essas pessoas. E é necessário que elas aprendam a ficar caladas e assim seguir adiante com a paz do Senhor, né? Com um ambiente que deve viver em paz. Paulo orienta Timóteo aqui em assuntos necessários para o bom andamento da igreja em Éfeso. Timóteo está em Éfeso, pastoreando uma igreja difícil, complicada. Pessoas muito difíceis estavam ali, perturbadas, e era necessário que Timóteo soubesse se comportar diante dessas pessoas. É claro que esses princípios aqui não só iriam servir para Timóteo, serve para todo crente. E não só serve para ser vivido dentro da igreja, serve para ser vivido em todo o ambiente onde esses crentes se encontram, mas especialmente na igreja, né, que é o local onde os crentes aprendem a pensar os assuntos de Deus, a viverem esses assuntos e a buscar entender a presença divina, como se comportar diante desse Deus, o que falar diante dele, né, e assim isso tudo vai causando, vai moldando a mente desses crentes. Em primeiro lugar, Paulo diz, ele já havia dado, né, algumas recomendações, desde o capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 13, né, conduzindo aqui a vida de Timóteo, tirando ele do desânimo. Ele precisava imitar a fé da sua avó Lóide, da sua mãe Eunice,
né? Timóteo deveria ter como referencial a fé de seus pais, né? De sua mãe, né? De sua avó, como nós também, né? Temos referenciais de pessoas na nossa caminhada, né? Pessoas que queremos imitar a fé dessas pessoas que não desistiram da fé até o fim da vida. Então, Timóteo deveria também andar assim e não deveria andar murmurando ou fraco na caminhada cristã. Em primeiro lugar, Paulo aqui falando de assuntos mais diretamente aqui com respeito à igreja e como Timóteo deveria proceder lá, ele diz aqui, versículo 14, que Timóteo deveria recomendar o evangelho aos irmãos e evitar brigas na igreja. Versículo 14, dois assuntos básicos aqui que Paulo considera importante para aquela e para todas as igrejas em todas as épocas. Ele diz, em primeiro lugar, recomenda estas coisas. Na língua grega, a palavra que é traduzida aqui como recomendar significa lembrar, trazer à memória, a mesma do versículo 8, né? Lembra-te de Jesus Cristo, lembra-te aqui do Evangelho e recomenda esse Evangelho ao povo para o qual você está pastoreando, né? Guia os corações neste Evangelho. Claro que ele está se referindo aqui aos assuntos do versículo 8 ao 13, que já vimos, né? Ele falou de Jesus Cristo, da palavra de Deus, versículo 9, versículo 10, dos eleitos, né? Falou sobre a morte de Cristo, a mudança de vida desses cristãos, versículo 11, a perseverança deles, versículo 12, e a permanência deles na igreja como servos fiéis. Então, Timóteo deveria recomendar essas coisas, lembrar os cristãos dessas coisas, porque a mente humana é frágil e tem facilidade de esquecer da mensagem do domingo à noite, né? A nossa mente tem facilidade a mente voa, né? Sai do coração, né? Mas os crentes permanecem nesse amor pela graça de Deus e não desistem da fé e são perseverantes e passam a viver a vida de conformidade ou procurando viver. As lutas são grandes que cada um enfrenta, né? Não é fácil, mas procuramos sempre moldar a nossa fala, o nosso comportamento, a nossa mente de acordo com o Evangelho. Então, é isso que Timóteo deveria fazer. Em segundo lugar, ele deveria solenemente advertir os irmãos a evitarem brigas nas igrejas. Ele diz, na parte B do versículo 14, dá testemunho solene a todos perante Deus para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. A primeira são frases profundas aqui, eu preciso demorar um pouco, viu? Tenham paciência comigo, às vezes eu sou prolixo, né, algumas coisas, mas lembrei de Josailton agora, domingo à noite, não foi dizendo que era prolixo, mas são frases aqui muito fortes, né, e necessárias para a nossa vida cristã. A primeira frase, ele diz, dá testemunho solene a todos perante Deus. O solene aqui no culto, né? No culto solene, na adoração, na presença ou diante de Deus. Como o assunto é de grande importância, por isso Paulo orienta que deve ser aqui, diante de Deus, ele deveria falar sobre o problema das brigas em Éfeso, ou seja, na adoração. Ele deveria aqui testemunhar ou falar diante de todos da igreja, na presença do Senhor, em culto, em adoração ao Senhor. Esse é um assunto tão necessário que ele não poderia falar esse assunto particularmente com uma pessoa só, mas com todo mundo, né, com todos os irmãos. Claro que os diversos assuntos da vida cristã são mais desenvolvidos no culto, na adoração, porque a adoração é a principal função da igreja. A igreja existe para adorar. Sempre foi assim no Antigo Testamento, é assim no Novo Testamento. A igreja existe para adorar o Senhor, se voltar para Ele em culto. E todos os assuntos são tratados, claro, em ambientes assim, onde todas as pessoas se reúnem e passam a ouvir o que Deus tem para falar. Mas, no assunto particular aqui, para que eles deveriam se reunir? Para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam. Não evitar aqui contendas. Então, as igrejas de Éfeso estavam vivendo momentos de brigas teológicas desnecessárias, provavelmente por causa da influência filosófica
da época dentro daquela igreja, né? Muita influência filosófica no meio dos irmãos ali, como acontecia nas igrejas para onde 1 João escreve, né? Colossenses, né? Existiam influências ali de gnósticos, de sofistas, que apreciavam ali a retórica, o discurso eloquente, mas poucos se importavam com a verdade, não crendo eles que poderia existir uma verdade absoluta, já que para eles que tinham a verdade, eles achavam que a verdade se conseguia quando eles venciam uma discussão retórica, uma discussão ali, uma discussão filosófica, né? Aí se alcançava a verdade que eles achavam que era. Então, tanto para os sofistas como para os gnósticos ali, o domínio verbal e os argumentos ali convincentes eram as armas que eles tinham, as armas da dialética, que eles pensavam que conseguiam alcançar a verdade. Sendo que na igreja essas coisas, é evidente, são superficiais, já que ela é conduzida pela palavra de Deus. A igreja não é conduzida pela mente humana, mas pela mente divina, pelo Evangelho. Toda argumentação só é convincente se ela proceder da Escritura. Claro que todos nós devemos evitar que a igreja se transforme em um local de briga, de confusão, intrigas, né, de qualquer natureza que seja. A igreja não é um ambiente para que se viva dessa forma. Quando os crentes entendem essa solene advertência aqui que é dada a Timóteo por Paulo, né, a igreja, é claro, iria caminhar para viver em paz. Esses crentes iriam aprender a viver em paz com a ausência dessas contendas. Deus sabe o prejuízo que é briga, o prejuízo que é confusão, seja na igreja, seja em casa, trabalho, vida comum. Precisamos dessa orientação divina aqui para não brigarmos com as pessoas. É horrível você viver numa casa onde tem briga, né? Ninguém suporta. Um casal, por exemplo, ele faz de tudo para viver em paz, para viver num ambiente tranquilo, não é? Sente quando as coisas podem mudar, não é? Quando as coisas podem ser diferentes. Então é necessário que sigamos não só para dentro da igreja, mas para os nossos lares. Evitar briga, confusão. Pode-se conversar com respeito a todas as coisas, não é? De forma amorosa, consciente, sem malícia, de forma graciosa, né? Para que haja sempre paz. Deus quer que haja paz, por isso ele disse para Paulo: olha, Timóteo, você deveria fazer com que a igreja se reunisse e você dizer para eles: brigas, aqui não é lugar disso, aqui não é lugar de confusão. De forma inversa aqui, se não entendermos que Deus não aprova brigas, não conseguiremos conviver com as pessoas. Porque as pessoas se desunem e param de conviver, porque brigam, porque arrumam confusão, pensamentos errados, pensamentos pecaminosos. Né? Queremos sair de lugares assim, da presença de pessoas assim. Ninguém suporta brigas e contendas. Viver com pessoas perturbadas que só pensam em discussões, claro, é algo insuportável, né? Não tem como, você não consegue, né? Como é que vai viver? A mente humana, exercitada na fé, ela não consegue, e claro, até a do ímpio mesmo, ela não consegue viver em ambiente assim. Por outro lado, ambientes de paz parecem ser monótonos para a nossa geração. Pessoas dizem: não, ali é muito quieto, devia ser mais agitado, mais e tal. Não, né? Claro que não. É em igrejas onde a paz reina que Deus faz a sua obra. Em locais onde a paz é estabelecida que Deus abençoa, que Deus conduz, que Deus derrama a sua graça. Percebemos isso pelo nosso lar, não é? Claro que pela igreja, né? Mas claro, levando isso para o lar, quando estamos vivendo em paz com o nosso cônjuge e filhos, é evidente que a vida cristã é muito proveitosa, é muito bom. Na argumentação de Paulo aqui, as brigas para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes.
Podia existir ali debates sérios e sadios entre os crentes de Éfeso para se chegar em algum entendimento em que a palavra estivesse falando em determinado assunto, né? Eles não precisavam brigar por aquelas coisas. Eles poderiam, aos poucos, conversando, dialogando, perceber o que era que estava errado e assim conduzir a igreja em paz. É claro que podemos conversar sobre assuntos sérios sem haver brigas, discussões, humilhações, palavras descabidas que podem denegrir a imagem do próximo, da pessoa ou das pessoas do nosso convívio. Se pode falar tudo para as pessoas, não é? Mas como falar, eis a questão. Como é que eu faço para falar tudo com o meu cônjuge, com os meus filhos, com o povo da igreja? Como é que eu faço? Precisa ter habilidades, né? Pedir a Deus sabedoria, que a todos dá, para que venhamos a viver em paz. Então, quando Paulo afirma aqui que de nada aproveita aquelas discussões, são brigas, claro, que causam desgaste sem proveito algum, nem tem nenhuma utilidade. Geralmente toda e qualquer discussão, sejam públicas ou particulares, ninguém sai ganhando, não tem valor e ainda todos saem machucados em confusões, em brigas e intrigas. As pessoas passam a nem se falar mais, né? Paulo conclui que aquelas brigas iriam servir para quê? Para a subversão dos ouvintes. A NVI diz assim: serve apenas para perverter os ouvintes. As pessoas que estavam ali nas igrejas de Éfeso, quando observavam aqueles irmãos brigando, confusões ali desnecessárias, ficavam perturbadas, confusas, sem entender. Ué, aqui não é o local onde se prega ou se fala sobre o príncipe da paz? Por que esse povo está em guerra? O que é que está havendo? O que é que está acontecendo? Os ouvintes ali iam ficar confusos. A ideia de Paulo é mostrar isso. Aquele que era para ser um ambiente de comunhão, de graça, estava acontecendo exatamente o contrário, não é? Normalmente, quando alguém deseja brigar, contender pelos valores que considera correto, acaba pervertendo a razão, se é que teve, quando faz isso de forma brigando, né? As pessoas que contemplam aquela situação e não entendem aquela discussão que dois irmãos podem ter, elas ficam confusas e acaba, a ideia do texto do final do versículo é mostrar isso, né? Acaba pervertendo, desequilibrando muitos ouvintes que pensavam encontrar ali um ambiente tranquilo. Não, eu vou para aquela igreja porque ali é sossegado, ali é tranquilo. Aí quando chega a ver, né? É claro que a pessoa que visita vai ficar: nossa, pensava que aqui era um local onde eu pudesse encontrar paz. O fato é que Deus não deseja que as coisas sejam feitas dessa forma, né? De briga e confusão. E por isso ele aconselha que a Timóteo deveria dar esse aviso publicamente, no meio do culto, na adoração. Ele devia dizer: olha, aqui não é o local para isso, né? Estamos diante de Deus, estamos diante do Senhor e queremos e precisamos viver em paz. É claro que quando uma igreja vive em paz, isso causa impacto na vida do crente e causa impacto nos seus lares, no seu ambiente de trabalho. Onde quer que esses crentes se dirijam, eles vão aprender a viver em paz, a não contender, porque eles aprendem a viver num ambiente onde desenvolvem suas habilidades espirituais, os frutos do Espírito, amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas pessoas aprendem a pensar dessa forma, a agirem dessa forma, e isso causa, é claro, um grande impacto na vida dos crentes, aonde quer que eles cheguem. Onde quer que eles cheguem, eles passam a ser um referencial de cristão. Pessoas que não brigam, pessoas que não têm confusão, pessoas que vivem em paz, pessoas equilibradas, né? Pessoas de boa relação, pessoas que sabem conviver com todo mundo. É justamente por isso que Deus ordena, né, que se faça esse aviso na presença dEle, para que todas as pessoas aprendam a viver de forma equilibrada. Agora, como conviver com pessoas que brigam?
Não é? Como é que eu faço isso? Justamente é não brigando, né? Saindo de perto. Sai de perto, dobra à direita, à esquerda, vai para outro lugar e aprende a... E com o tempo você vai aprendendo a conviver com aquele irmão, com aquela pessoa que tem dificuldade de viver em paz, né? Com o tempo você vai... Né? Até alguns teólogos chamam aquilo que Jesus fala, né? Ali em Mateus capítulo 11, colocai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. O jugo ali era aquele, né, aquela madeira que colocava no boi, né, para ele arar a terra, 2 bois. Sendo que quando se queria amansar um boi brabo, colocava num boi muito manso, muito sábio, né, colocava aquele arado no outro boi, e aí o outro boi se sacudia, se esperneava, e o outro ficava só comendo capim, bem tranquilo. E aquele, né, não aguentava ficar preso. De repente aquele parava, todo sanguentado, aí parava e tem jeito mesmo, aí começava a comer capim também, né? A ideia é essa do texto lá de Mateus 11, né? Jesus é o boi manso, é ele quem amansa a sua igreja, é ele quem amansa os santos. Como? Ele diz, olha, não vivam irados, se livre da ira, se livre de confusão, se livre de bobagens do seu coração. Não siga esse coração pecaminoso que quer guerra, que quer confusão, que quer briga. Não façam isso. É claro que poderíamos passar a noite aqui falando sobre o assunto, mas vamos lá, vamos adiante. Que Deus nos ajude nessa jornada a termos consciência diante dele que devemos viver como igreja sem guerra, sem confusão, sem briga. Deus nos ajude a vivermos em paz. Em segundo lugar, Timóteo deveria se apresentar diante de Deus, usar bem sua palavra e se livrar de fraquezas espirituais. Temos aqui 3 assuntos fundamentais: se apresentar diante de Deus, se livrar da vergonha aqui e manusear bem a Escritura. Em primeiro lugar, Timóteo deveria procurar se apresentar diante de Deus como alguém aprovado. Uma pessoa que não briga, é claro, vai se apresentar diante de Deus como alguém aprovado. Uma pessoa que não quer saber de discussão, de problemas, né? Só quer conduzir a igreja do Senhor, ou só quer conviver na igreja do Senhor, amar o povo de Deus e crescer na fé e agradar ao Senhor, é claro que essa pessoa vai se apresentar diante de Deus como alguém aprovado. Caso contrário, se Timóteo não fizesse, não se esforçasse por isso, é um esforço humano, claro, é o Espírito Santo quem atua para que isso aconteça, é claro, é evidente. E o crente também deve se esforçar para que isso aconteça. E se apresentar, se ele se recusasse, né, como alguns estavam se recusando, iremos ver mais adiante, versículo 17, Himeneu e Fileto, mas Timóteo, ele deveria, se ele se recusasse também, poderia correr o perigo de ser desaprovado por Deus. Você já pensou na caminhada cristã, você ser desaprovado por Deus? Receber nota 0? Deus analisa, né? E dá notas. Ele analisa o seu povo. Ele analisa o coração e a vida de cada um. Precisamos entender em que momento, é claro, aqui no texto, Paulo está dizendo que Timóteo deveria se colocar diante de Deus. É claro que ele está argumentando dentro do princípio do versículo 14. Né? Perante Deus, solenemente, adoração, diante do Senhor. Precisamos entender que, especialmente, Paulo está direcionando o coração de Timóteo aqui para o culto, para a adoração. E esse é o principal momento, é evidente, em que nos apresentamos nessa terra diante de Deus. Temos um local de adoração, de culto, e nos colocamos diante dele. Claro que toda a Escritura está recheada de informações, né, sobre essa consciência da presença divina, mas especialmente observamos a lei do Senhor nos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, né, Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 11, né, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura,
guarda um dia para o santificar, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele não vai ter por inocente as pessoas que falarem seu nome de forma vã. Claro que ali está em foco a adoração. Colocar, né, ter consciência de que estamos diante de um Deus. Quando aprendemos a adorar, a honrar o Senhor no dia da adoração, observando o significado, a prática e a profundidade do Evangelho e da palavra, seremos assim, dessa forma, aprovados por Deus. Ele quer que o seu povo entenda o que ele fala, compreenda e viva de acordo com esses princípios. Dessa forma, recebendo de Deus a aprovação, iremos nos aprimorar mais e mais nos seus ensinos, na sua vontade. Claro que tanto no culto como em oração ou em vida de santidade, aprendemos a viver e a comparecer diante de Deus e receber dele benefícios espirituais. É claro que sempre estamos, desde a conversão, né, estamos diante de Deus, de forma graciosa, né? Antes também estávamos mais debaixo da sua ira. Depois da conversão, debaixo da sua graça. E quando vamos crescendo nessa compreensão que estamos diante de um Deus santo, ele vai nos aprovando. Ele vai aprovando a nossa vida espiritual ou não. Em que ele não aprovar, precisamos perceber. Quando Deus se agrada de nós, ele nos concede, evidente, armas espirituais para enfrentarmos as dificuldades, o sofrimento com a cabeça erguida. E Timóteo precisava aprimorar o seu caráter diante de Deus, porque Deus sempre está lendo as pessoas, está observando os corações e irá aprovar ou desaprovar a conduta e a vida do seu povo. Então, ele deveria se esforçar para se colocar diante de Deus de forma a ser aprovado. Hebreus capítulo 12, versículo 14, nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz e santificação é necessário para se estar diante de Deus. É necessário não ter confusão, briga, guerras, contendas. E santificação, caráter aprovado, para se achegar diante de Deus. Será que temos, claro que sim, não é? Como servos de Deus, já temos o hábito de comparecer diante dele, seja em adoração ou seja em oração. Será que Deus está aprovando a nossa vida cristã? Será que você já parou para pensar nisso? Se Deus tem aprovado sua caminhada cristã? Ou ele está desaprovando as nossas atitudes e escolhas? Paulo dá uma dura aqui em Timóteo, né? A gente já viu isso, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Que ele precisava reavivar o dom, que ele precisava, né? Ele precisava despertar, que ele precisava ter consciência da vida cristã. Mas ele, e por isso que ele escreve aqui, né? Que ele deveria se apresentar diante de Deus como alguém aprovado. Além de, é claro que todos nós cristãos desejamos comparecer no culto, na adoração diante de Deus e sermos aceitos por Ele, né? Aprovado. Por meio de Jesus Cristo já somos, sim, mas precisamos também de atitudes, comportamento, vida cristã. Não é simplesmente eu me converti, eu vou andar de todo jeito, de toda forma. Não. Existem princípios que precisam ser observados e precisam ser vividos por todos nós, para que Deus, nos aprove a nossa caminhada, a nossa jornada e venha beneficiar a sua igreja, beneficiar o seu povo nessa terra. Então, Deus nos ajude, temos responsabilidades e não podemos simplesmente ser hipercalvinistas, né? Os hipercalvinistas dizem, eu sou salvo, então posso andar de todo jeito, fazer tudo de toda forma. Né? Os radicais fazem isso. Então, além de ser aprovado, Timóteo deveria se apresentar como obreiro que não tem de que se envergonhar. Paulo está falando primeiramente aqui para um líder, o chama aqui de obreiro, o mesmo que trabalhador. Timóteo trabalhava na igreja de Éfeso,
Ele não era um filósofo que queria falar bonito para o povo, ou falar de forma eloquente palavras, né, elaboradas pela mente humana para convencer as pessoas. Não, ele deveria entender que ele era um trabalhador do Senhor, um obreiro, para falar os assuntos de Deus e não os seus, servindo e conduzindo os irmãos pela palavra. Ele deveria ser um trabalhador que não tinha do que se envergonhar. Mais uma vez, Paulo expõe aqui a vergonha que Timóteo estava tendo, né, ali no momento dessa carta. Ele estava com vergonha de quê? Os irmãos lembram? Capítulo 1, versículo 8, né? Ele estava com vergonha do testemunho de Jesus e estava com vergonha do preso Paulo, né? Paulo estava numa prisão. Falar de alguém que foi crucificado naquela cultura, onde a crucificação era o pior instrumento de tortura, além do mais, os seguidores de Jesus, como o próprio Paulo, que fundou a igreja de Éfeso, estava preso. Poderia também Timóteo estar se envergonhando com outros acontecimentos do seu contexto aqui, perseguições, humilhações das pessoas que rejeitavam sua orientação, liderança, rejeitavam o evangelho que ele pregava, as brigas em algumas igrejas. Ele não conseguia viver, talvez, com essas enxurradas de problemas na sua consciência. Talvez ele não tivesse maturidade suficiente. Era jovem, né? Era muito novo, e não estava tendo maturidade suficiente para enfrentar essa enxurrada de problemas. Mas Paulo insiste para que Timóteo, para ele comparecer ali diante de Deus como alguém que não devia cultivar a vergonha, a timidez, a fraqueza. Em Marcos, capítulo 4, versículo 40, Jesus diz aos discípulos: por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? Depois daquela demonstração ali que Jesus acalmou a tempestade e tudo aquilo ali, os discípulos ficaram aterrorizados, né? E Jesus pergunta: vocês ainda não cresceram na fé? Vocês ainda são infantis na fé? O fato é que Timóteo aqui estava amedrontado, com fraqueza espiritual, e Paulo resolve aqui orientá-lo, né, nessa consciência. E ele deveria vencer ali sua timidez, suas fraquezas. É claro que quando o crente ocupa sua mente com fraquezas espirituais, timidez, sentimento de derrotas ou medos, os crentes podem ser levados a situações de desespero, de dificuldade. Por outro lado, a coragem, a firmeza, a convicção de fé. Deus aprova pessoas que andam assim, Deus aprova pessoas que têm essa consciência, e somente assim podemos ter uma vida cristã proveitosa, quando nos livramos das nossas fraquezas, medos, debilidades espirituais, né? Passamos a ter uma vida que agrada ao Senhor. Em terceiro lugar, aqui no versículo, ele precisava ser alguém que manejava bem a palavra de Deus, né? Que manejava bem a Escritura. Então, além de se apresentar diante do Senhor, firme, né? Sem timidez, deveria manejar bem a Escritura, deveria ter habilidade com a palavra do Senhor para só assim conduzir o povo de Deus, deveria ter essa consciência, né, da palavra. E o que o texto quer nos orientar aqui, apertei no lugar errado aqui, sair das minhas argumentações aqui, e é isso, mas eu já me encontro aqui. Agora. Timóteo, como obreiro ali, pregador, ele deveria ser o principal a lidar bem com a palavra, a saber do seu significado, a pesquisar o texto, a ver a escritura. E nessa época aqui eram rolos de pergaminhos, né? Não se tinha tudo como temos hoje, né? Um livro completo. Mas Timóteo deveria, né, como obreiro, como servo de Deus, analisar. Claro que
em todos os locais, esses rolos existiam, né, nas sinagogas, e era útil a todo aquele que estava ali se exercitando nas coisas de Deus. E Timóteo precisava se focar na Escritura, estudar, ler, se informar a respeito dela. Seu trabalho seria esse, né? Examinar corretamente o texto sagrado e falar tão somente o que estava dentro do texto, entender o seu significado e orientar o povo de Deus nesse significado. Ele não deveria viver em contendas de palavras sem fim, feito os gnósticos ou os sofistas da época, os alunos ali dos filósofos, mas se dedicar à palavra, né? Dedicar a sua vida na Escritura, dedicar no que a Bíblia diz. Né? Esse deveria ser o seu principal foco. Claro que isso serve para todos nós cristãos, né? Temos a Bíblia em casa. Será que só abrimos a Bíblia como quando a gente vem para a igreja? Será que só abrimos a Bíblia quando estamos na casa do Senhor? Ou abrimos em nossos lares, ou lemos esses assuntos, queremos entender essas coisas e nos voltamos para essas coisas. Precisamos fazer isso cotidianamente. Paulo usa uma palavra aqui que maneja bem a palavra da verdade. Como Jesus é a verdade, sua palavra é a verdade porque procede dele. Né? Ele é a própria verdade e sua palavra vem dele mesmo. E somente por meio dela, Timóteo poderia aperfeiçoar o seu caráter, sua linguagem, sua forma de viver e assim também fazer com que a igreja servisse ao Senhor. Quando na nossa vida diária nós praticamos o culto doméstico, meditação, culto público, aprendemos a usar a Escritura, essas práticas certamente vão causando benefícios espirituais na vida do cristão. Quando estamos constantemente mexendo na Escritura, lendo-a, e a tendência natural é crescermos na vontade do Senhor, é desenvolvermos a vida cristã. Então é necessário que tenhamos a Bíblia sempre na nossa vida, né? Não somente no lugar do culto, da adoração, mas cotidianamente precisamos ler a Escritura, informações, talvez livros que nunca lemos. É bom ler toda, né? De Gênesis a Apocalipse, todo ano. É o ideal. A gente precisa dessas informações para a sua jornada cristã, manejar bem, né? Saber onde é que está a Escritura, onde é que está o livro tal, abrir, analisar, ver se aquilo que está sendo falado está de acordo com a Escritura. Então, é claro que esses assuntos deveriam estar na vida dos membros da igreja de Éfeso, para que quando se passasse porventura ali algum falso mestre, eles pudessem identificar. É claro que Paulo vai falar disso mais adiante, mas se o crente ele maneja bem a palavra, ele sabe que quando aquilo que está sendo falado vem de Deus ou vem do pastor. Porque o pastor é um pecador, ele pode falar bobagem. E um crente bem instruído, ele vai saber quando isso acontece. Às vezes ele pode errar na sua análise, às vezes pode acertar, mas o tempo todo o crente tem que estar fazendo isso, manejando a palavra, sendo orientado, tendo a mente cativa na Escritura. Porque só assim, é claro, a igreja cresce de forma saudável, responsável, diante desse Deus que é adorado. Aprendemos três lições aqui no versículo 15. Eu vou parar aqui no versículo 15, na semana a gente continua. Primeiro, que devemos nos apresentar diante de Deus procurando sua aprovação. Você se apresenta diante de Deus na igreja procurando ser aprovado por Ele? Você procura ter consciência de que sua vida está agradando ao Senhor? Ou isso não se passa na sua cabeça? Você não liga para isso. Deus está ali aprovando ou não. Deus está nos aprovando ou não. É necessário que tenhamos consciência de que estamos comparecendo diante dele, seja em oração, seja em adoração, e recebemos dele aprovação por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E quando a nossa vida é moldada em tudo aquilo que Jesus ensina na sua palavra. Devemos combater as fraquezas espirituais, a segunda coisa que aprendemos aqui no versículo 15,
combater as fraquezas espirituais, como a vergonha, a timidez, né? Isso precisamos nos afastar de fragilidades espirituais, de qualquer natureza que seja, né? Precisamos vencer, colocar diante de Deus essas fraquezas, né? Temos muitas, poderíamos enumerar aqui diversas, né? Das nossas dificuldades na caminhada cristã, e Deus precisa saber dessas coisas, Deus precisa conhecer essas coisas. E assim, Ele vai nos aprovando, né? Quando abrimos o nosso coração diante dele. E por último aqui, devemos manusear bem e constantemente a palavra da verdade. Devemos sempre analisar a Escritura. Ler cartas pequenas, né? Como, por exemplo, os profetas menores, né? Ou as cartas daqui de João, né? As cartas de Pedro, a carta de Judas, bem pequenininha, só tem um capítulo, né? Você olhar para para a beleza daquelas informações, cada palavra tem um significado muito profundo. Então, precisamos ter essa consciência de analisar a Escritura, porque estamos sempre sendo observados por Deus, né? Estamos sempre sendo e nos apresentando diante dele e queremos dele aprovação. Queremos, Senhor, me aprove como cristão, né? Para que eu continue essa batalha, nessa jornada cristã, te agradando. E assim, dessa forma, não iremos brigar na igreja. Não iremos arrumar confusão com as pessoas. E isso, claro, vai levar um impacto, vai nos fazer ser bênção no trabalho, não iremos brigar com as pessoas. Em casa, iremos desistir de brigar. Né? Todo mundo sabe aqui que é casado, no início do casamento tem choques, né? 5 anos, depois ali, até 10 anos, né? Tem casais que tem dificuldade. Aí, com o tempo é que cessa tudo e só bonança. É claro que em muitos casais a bonança é desde o início, né? Só paz, só tranquilidade. Mas não é com todo mundo que acontece isso, né? Problemas ali, discussões, né? E Deus não gosta disso. Deus não aprova isso. Nem no meio da igreja, nem no lar, nem no trabalho. Em nenhum ambiente Deus aprova briga e confusão. Nós precisamos parar com isso. Precisamos evitar isso o tempo todo, né? Nossa mente vai querer fazer isso, vai querer agir dessa forma. Precisamos frear, colocar um freio, né? Para agirmos como Deus deseja que venhamos a agir. Se não soubermos, precisamos pedir orientações a irmãos experientes, a líderes, a pessoas que possam governar a nossa consciência ou possam aconselhar, né? Pela palavra, nosso coração, nossa vida, e assim a gente vai se livrando de guerras, de contendas, de brigas, né? E agindo de forma saudável com as pessoas que amamos, com o povo de Deus, né? E com as pessoas do nosso convívio diário. Deus venha nos abençoar nessa jornada. Vamos orar? Vamos ficar em pé, irmãos? Deus eterno, obrigado pela tua bendita palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou desse mundo tenebroso para termos como guia a tua palavra, os teus ensinos. Obrigado, Senhor Jesus, por ter despertado o nosso coração para vermos o valor da tua palavra e da tua presença em culto, em adoração, e como devemos nos comportar na igreja, sendo uma bênção para os irmãos. Nos livra, ó Pai, de brigas, confusões, e permita que o nosso coração siga qualquer tipo de guerra e intrigas. Nos guarda desse mal, tanto aqui na igreja como em nossas casas, em nossos trabalhos. Nos faz pensar sobre isso, sobre essa tua sobre essa tua orientação, para que tenhamos paz na nossa jornada aqui. Nos abençoa para vivermos diante da tua presença e vencermos as nossas limitações, fraquezas, debilidades espirituais e seguirmos firmemente as orientações da tua palavra durante o tempo da nossa jornada aqui nessa terra. Possamos ter a mente cativa à Escritura, lê-la sempre e ter sempre o coração voltado para ela,
tanto na adoração como na nossa vida comum. Abençoa-nos como igreja e nos fortalece em nome de Jesus Cristo. Amém.